Vamos, no nosso programa de hoje, conversar com o apóstolo Steve Kunda sobre a situação do nosso país. Pode parecer estranho para você eu perguntar para alguém que mora na França, alguém que é congolesa, nasceu no Congo, mas mora na França, sobre a situação brasileira, sobre a situação, sobretudo política e espiritual do nosso país, mas conversando com o apóstolo há alguns dias, ele trouxe uma palavra muito importante sobre o nosso país, sobre a relação da igreja com o nosso presidente. E eu pedi ao apóstolo, falei, por favor, reserva um horário na sua agenda para vir ao programa Mente Aberta, e ele aceitou. Eu vou então começar a nossa entrevista. Apóstolo Steve Kunda, muito obrigado por vir ao programa Mente Aberta, querido. Por vir no nosso programa. Obrigado a você de me receber aqui nesta televisão. E ele já está ficando acostumado com o português, né, Peter? Já está ficando fera, já vous habitué déjà avec le portugais. Sim, sim. Na próxima você vai dispensar o Peter. Na próxima já vai para a intérprete. Eu gostaria, apóstolo, hoje não vai ser nenhuma entrevista. Hoje só vai para entender. Eu vou dar a oportunidade para Deus te usar para falar conosco, como brasileiros, como igreja brasileira. Como igreja brasileira. Sinta-se à vontade para falar o que Deus tem colocado no seu coração desde o ano passado com relação ao nosso país. Amém. En tout cas, merci beaucoup. Muito obrigado por cette opportunité de plus. Por essa oportunidade de mais uma vez d'être dans cette chaîne. De estar aqui nesse canal. Avec mon interprète Moïse. Junto com o meu intérprete Peter. Et je remercie toute la chaîne de télévision. Eu agradeço a toda a cadeia televisiva. Des équipes qui travaillent. Das equipes que trabalham aqui. Alors je suis venu au Brésil. Eu vim no Brasil. Parce que l'année dernière. Porque ano passado. Dieu m'a parlé du Brésil. Deus me falou do Brasil. Et vous pouvez le trouver sur ma page Facebook Steve Kunda. Você pode encontrar as imagens na minha página de Facebook Steve Kunda. Eu fiz vídeo a partir da França. Un frère avait traduit pour moi. O irmão traduziu para mim. Et j'ai reçu une vision, mais je connaissais pas le nom. C'était Bolso. Je disais Bolso, mais je connaissais pas le nom. E eu tava vendo, tive a visão, mas eu não sabia bem pronunciar o nome. Falava bolso, não sabia. Des fois, quand on reçoit des choses de la part du Seigneur, il y a plusieurs choses. Sabe, quando recebemos da parte do Senhor, tem muitas coisas. Et alors, quand j'ai reçu ce message-là, quando eu recebi essa mensagem, j'ai appelé un ami pasteur. Eu chamei um amigo pastor. Et le pasteur Balduino Rodrigues. Pastor Baldino Rodrigues. Que é un homme respectable. Que é um homem respeitável. Qui est au niveau du sud du Brésil. Que está situado no sul do Brasil. Et je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il y a un homme politique au Brésil? Eu falei para ele, tem um político no Brasil. Qui s'appelle Bolso, quelque chose comme ça. Que se chama Bolso, alguma coisa desse. Il dit, si, Jair Bolsonaro. Sim, Jair Bolsonaro. Et l'église est en train de prier pour lui. E a igreja está orando por ele. Et on espère qu'il soit le futur président. Esperamos que seja o futuro presidente. Mais ça va être compliqué. Mas vai ser complicado para ele. Ben, écoute, dans ce cas-là, c'est vraiment de lui que Dieu me parle. Eu falei, então nesse caso é dele mesmo que Deus está me falando. Voilà la vision que j'ai reçue. Eu falei, olha a visão que eu recebi. Je voyais cet homme se faire attaquer à 3 reprises. Eu vi esse homem sofrer um atentado 3 vezes. Les 2 premières fois, on essaie de le tuer. Nas 2 vezes queriam matar ele. Par arme. Através de uma arma. J'avais dit par arme. Eu falei através de uma arma. Et ça va pas marcher. E não deu certo. Et la 3e fois. E a terceira vez. On va essayer de l'empoisonner. Que queriam envenenar ele. Et je recevais même un nom Philippe. Je dis Philippe en français, mais je sais pas comment on dit ça en portugais. Felipe. Felipe. Eu recebi o nome Felipe. Et peut-être que le jour où je croiserai le président Bolsonaro. Talvez o dia que eu vou encontrar com o presidente Bolsonaro. Nous aurons l'occasion de partager certaines choses. Vamos ter a oportunidade de compartilhar certas coisas. Vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas forcément devant les écrans. Sabe, tem coisas que não se fala realmente diante das TV. Et quand je lui dis ça, quando eu falei isso para ele, il m'a dit c'est ce qui se passe en ce moment. Ele me falou que está se passando nesse momento. C'est un homme qu'on est en train de protéger actuellement. É o homem que estão protegendo atualmente. Parce que sa vie court un risque. Porque a vida dele está correndo um risco. Et là, je lui dis écoute-moi ce que Dieu me dit maintenant. Eu falei, escuta o que Deus está me falando agora. Parce que ce que tu es en train de dire est en train de confirmer ce que j'ai reçu. Porque o que Deus está falando, o pastor estava confirmando que eu recebi. Il sera le futur président du Brésil. Ele será o futuro presidente do Brasil. Et Dieu l'a choisi comme un Cyrus. Deus escolheu ele como um Cyrus. Pour relever le Brésil. Para reerguer o Brasil. Parce que Dieu a vu son cœur. Porque Deus viu o coração dele. Il a fait une alliance avec Dieu. E ele fez uma aliança com Deus. Et indépendant même de sa volonté. Independente da sua vontade. Dieu l'a choisi. Deus o escolheu. Alors il y en a qui me diront mais comment Dieu l'a choisi? Então tem pessoas que vão falar assim, como é que Deus escolheu ele? Il y a peut-être d'autres personnes. Sendo que tem outras pessoas. Qui ont fait de la politique. Que fizeram política. Qui ont de l'expérience. Que têm experiência. Dieu fait ce qu'il veut et quand il veut Deus et comme il veut. faz o que ele quer, quando ele quer, no momento que ele quer. Et Dieu me dit qu'il a choisi cet homme. E Deus me falou que ele escolheu esse homem. Premièrement.
Primeiramente, pour le réveil de l'Église. para o avivamento da igreja. J'aimerais vraiment que les chrétiens me suivent très Eu bien. quero que os crentes me sigam com bastante atenção. J'aimerais que les pasteurs me suivent. Eu quero que os pastores me sigam. J'aimerais que le peuple brésilien me suive. Eu quero que o povo de Deus me escute. J'aimerais que les églises me suivent. Eu quero que as igrejas me sigam. Lorsque Dieu m'a parlé de votre président, Quando Deus me falou do vosso presidente, moi je suis français. eu sou Je francês. ne parle pas portugais. Não falo português. Mais Dieu m'a parlé de votre président Mas Deus me falou do vosso presidente parce que Dieu a la main mise sur les nations. porque Deus, ele colocou seus olhos nessa nação. Même les présidents qui sont établis sur les nations, Mesmo os presidentes que são estabelecidos nas qui nações, croient en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, crendo eles ou não em Deus, Dieu s'occupe aussi de la politique et de l'orientation des nations. Deus cuida da política e da orientação das nações. Simplement qu'il leur laisse accomplir leur volonté. Simplesmente eles deixam cumprir suas Mais vontades, lorsque Dieu veut accomplir son plan parfait, mas quando Deus quer cumprir a sua própria vontade perfeita, il utilise des présidents, ele usa il presidentes, utilise des rois, usa reis, il utilise n'importe quelle situation, usa qualquer situação. même Satan lui-même. Mesmo Satanás ele Dieu se mesmo, sert de lui pour accomplir son Deus œuvre. usa ele para cumprir a sua obra. Et ne soyez pas scandalisés, ne soyez pas choqués les chrétiens. Não esteja escandalizado ou chocado, Beaucoup de crente. chrétiens ont peur Muitos crentes têm lorsqu'on medo parle de la politique. quando falamos de política. Oh non, Oh não, nous on sert Dieu. nós servimos a La Deus. politique nous A concerne política pas. não nos concerna. C'est complètement faux. É completamente Ce falso. sont des faux enseignements que vous avez São reçus. falsos ensinamentos que vocês receberam. Si vous ne vous occupez pas de la Se politique, vocês não cuidarem da política, et si Dieu ne s'occupe pas de la e se politique, Deus não cuidar da política, alors il y aura une déchéance totale dans vos nations. então vai ter uma desgraça total na vossa nação. Parce que le mot église Porque a palavra igreja veut dire ecclésia. quer dizer eclésia. Ecclésia est une assemblée grecque, Eclésia Romaine. é uma assembleia greca ou romana. une assemblée romaine Uma assembleia romana où les gens s'assemblaient en dehors de la cité onde as pessoas se reuniam fora da cidade pour prendre des décisions. para tomarem decisões. Et Jésus lui-même a utilisé aussi un terme politique E Jesus ele mesmo usou um termo político pour désigner l'église. para designar a igreja. Ecclésia qui veut dire hors de la cité, Eclésia quer dizer fora da cidade, une assemblée uma qui assembleia se réunit dans la présence de que se Dieu reúne na presença de pour Deus prendre des para décisions tomar decisões et influencer la société. e influenciar a sociedade. Donc, et politique, la politique veut dire politeia en grec, Então política quer dizer em grego é politeia, veut dire s'occuper des affaires de la cité. quer dizer cuidar dos negócios da cidade. Donc, autant ecclésia c'est hors, Enquanto que a igreja está fora, autant politeia veut dire s'occuper des affaires de la société. enquanto que politeia quer dizer cuidar das coisas da Et sociedade. Dieu s'occupe des affaires de la E société. Deus cuida das coisas da Et sociedade. c'est la mission même de l'église. É a missão da igreja. Et lorsque l'église ne comprend pas Quando a cela, igreja não entende isso, lorsque les pasteurs ne comprennent pas cela, quando os pastores não entendem isso, Dieu peut utiliser même un païen, Deus pode usar mesmo o Dieu ímpio, peut utiliser le président Deus pode usar o presidente pour ramener les chrétiens à sa para parole. devolver os crentes na sua palavra. Alors écoutez-moi très bien. Então escuta-me bem. Dieu me dit au niveau du Brésil Deus me fala no nível do Brasil qu'il va y avoir un réveil spirituel, que vai ter um avivamento espiritual. un vent nouveau qui va souffler au Um Brésil vento novo que vai soprar no et Brasil qui va impacter le monde. e que vai impactar o mundo. Je voyais beaucoup de missionnaires du Brésil Eu vi muitos missionários do Brasil partir aux États-Unis indo para os Estados Unidos pour amener la parole de Dieu. para trazer a palavra de Parce que Deus. beaucoup pensent que Dieu est américain Porque muitos acham que Deus é et beaucoup americano veulent s'inspirer des e États-Unis. muitos querem se inspirar dos Estados Unidos. Dieu n'est pas américain. Deus não é americano. Dieu est Dieu et Dieu est Deus é esprit. Deus, Deus ele é espírito. Et celui qui le cherche dans la vérité, O que procura ele na verdade, Dieu se révèle dans sa vie. Deus se revela na sua vida. Et je vois Dieu va utiliser le président Eu Bolsonaro, vejo Deus utilizando o presidente Bolsonaro, son excellence, a sua excelência, pour relever le Brésil. para reerguer o Brasil. D'abord sur le plan spirituel, Primeiramente no plano espiritual, restaurer la moralité. restaurar a Il moralidade. y a 15-20 ans de cela, Há 15 anos passado il y a disso, un réveil qui avait commencé au Brésil. teve um avivamento que começou no Brasil. Mais malheureusement, Mas infelizmente, l'Église est tombée dans la a religiosité. igreja caiu na religiosidade. L'Église est tombée dans la tiédeur. A igreja caiu, ficou morna. Les pasteurs se sont corrompus, Os pastores se ils corromperam, se sont associés avec les se politiciens associaram com políticos pour s'enrichir. para se enriquecer. Les pasteurs ont transformé l'Église en business. Pastores transformaram a igreja em negócios, C'est devenu un marché, se tornou uma c'est devenu mercadoria, une entreprise. se tornou uma empresa. Le péché est rentré dans l'Église. Pecado entrou na igreja, La dépravation, a depravação, a l'impudicité, la impudicidade, débauche, a deboche, l'immoralité. a imoralidade. Et ce vent que Dieu avait E soufflé esse vento que Deus tinha soprado s'est éteint.
ela se apagou. Et vous allez voir que le déclin qu'a connu le E Brésil, vocês vão conhecer que esse espaço que o Brasil c'est conheceu pendant cette période-là. foi durante esse período. Et Dieu veut relever le E Brésil. Deus quer reerguer o Brasil. Dieu veut restaurer la nation Deus quer restaurar a nação, parce qu'il y a un nouveau vent qui va porque souffler. tem um novo vento que quer soprar. Voilà pourquoi il a pris le président Por Bolsonaro. isso ele pegou o presidente Bolsonaro. Et deuxièmement, E segundamente, il va relever le ele Brésil vai reerguer o Brasil sur le plan moral, no plano moral, sur le plan no sociétal, plano societal, sur le plan no économique. plano econômico. Je voyais le Brésil comme étant le carrefour de l'Amérique du Sud, Eu vi o Brasil como o centro da América Latina, qui va influencer l'Amérique du que Sud. vai influenciar a América Latina. Mais son influence va aller au-delà. Mas a influência dele vai além. Et le Brésil va avoir une place prépondérante sur la scène et la politique E o internationale. Brasil vai ter um lugar grande no cenário político mundial. Écoutez quelque chose. Escuta uma coisa. Je vais juste dire ça Eu quero só falar et je isso reviens sur le e Brésil. eu volto sobre o Brasil. Lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité, Quando os filhos de Israel estavam em dans captividade, la prophétie de Jérémie, segundo a profecia de Jeremias, pendant 70 ans, durante 70 anos, Dieu a utilisé le Perse, le Médo-Perse Cyrus. Deus usou o rei perso Cyrus, Et pourtant, c'était un païen. sendo que ele era um ímpio. Dans Ésaïe 45, Isaías au verset 45, 1 à 13, on parle de Cyrus. versículo 1 a 13, falam de Cyrus. Dieu dit, j'ai oint mon serviteur Cyrus, Deus fala, eu unjo o meu servo Cyrus, afin qu'il rebâtisse mon temple, para que ele possa reconstruir o meu templo, afin qu'il rebâtisse Jérusalem. para ele reconstruir Et M. Jair Jerusalém. Bolsonaro E o senhor Jair est Bolsonaro comme le Cyrus de é Dieu, como o Cyrus de Deus, l'homme que Dieu a oint au Brésil. homem que Deus ungiu no Que Brasil. vous le voulez ou vous ne voulez Querendo pas, você ou não, vous pouvez discuter matin, midi, você soir. pode discutir de manhã ou de noite. Personne ne peut aller à l'encontre du plan de Dieu. Ninguém pode ir contra o plano de Deus. C'est pourquoi c'est important que l'Église se Por lève isso é importante que a igreja se pour levante porter cet homme dans la para prière. levantar e cuidar desse homem na Parce que je voyais oração. que les 2 premières années étaient difficiles Porque pour eu vi lui. os 2 primeiros anos dele vão ser difíceis. Mais le Seigneur va le soutenir. Mas o Senhor vai o Il sustentar. va lui donner la sagesse, Vai dar sabedoria, l'intelligence, a inteligência, l'orientation. a orientação. Beaucoup de pasteurs voudront venir autour de lui Muitos pastores vão vir em sua volta pour le sortir du plan de Dieu. para tirar ele do plano de Deus. Mais que cet homme reste dans la présence de Mas que Dieu, esse homem se mantenha no plano de dans la Deus. vision que Dieu lui a Na communiquée. visão que Deus o comunicou. Et c'est pourquoi l'Église doit se Por isso a réveiller, igreja tem que se revenir despertar. à la parole, Voltar na palavra. revenir à la vérité. Voltar na verdade. Que la crainte de Dieu revienne Que dans o temor l'Église. de Deus volta para a igreja. Parce que c'est un temps nouveau pour le Porque o Brésil. tempo novo para a Un igreja. temps de restauration. Tempo de Un restauração. temps de gloire. Tempo de glória. Si les églises ne comprennent pas Se as cela, igrejas não entenderem isso, il y aura eu un déclin que le Brésil n'a jamais connu. Pire même. vai ter algo pior que o Brasil Que les conheceu. années précédentes, les Que os décennies anos précédentes. Passées. antes dos anos passados. C'est pourquoi préparez-vous, peuple Por de isso, Dieu. prepara esse povo de Deus. Et il y a une autre chose que je voulais dire encore. E é uma coisa que eu queria falar. Le temps est fini de mettre les dénominations de côté. O tempo acabou para colocar denominações de Parce lado. que Jésus n'est pas évangélique. Porque Jesus não é evangélico. Jésus n'est pas catholique. Jesus não é católico. Jésus n'est pas Jesus protestant. não é protestante. Jésus n'est pas baptiste. Jesus não é batista. Jésus n'est pas anabaptiste. Jesus não é anabatista. Jésus est Dieu. Jesus é Deus. Nous devons prêcher la Temos parole de que Dieu. pregar a palavra de Et Deus. non nos boutiques. E não nossas não lojas. nos denominações. E não nossas denominações. Parce que c'est un temps nouveau. Porque é um tempo novo. Où Dieu déverse sa Onde gloire. Deus C'est la raison pour laquelle où Dieu déverse sa gloire. Onde Deus está colocando a sua C'est la glória raison pour sobre laquelle je nós. suis au Brésil. É a razão pela qual estou no Pour dire Brasil. au peuple brésilien, Para falar para o povo do Brasil, c'est le temps. é o tempo. Quero agradecer, apóstolo, pela primeira parte da Je veux te fala. remercier pour la première Mas nós fois. vamos para o intervalo, eu quero ouvir um pouquinho mais sobre o papel da igreja Vou brasileira parler maintenant quel est le rôle nesse de momento. l'Église dans Ok? ce moment. Nós temos uma primeira dama, a mulher do presidente Bolsonaro, é uma cristã evangélica. L'épouse de pasteur Bolsonaro, elle est chrétienne. Eu quero saber um pouquinho sobre como agir, como ela deve agir, Je veux como savoir nós comment elle devemos agir. deve agir et comme nous devons agir. Si. O apóstolo vai responder depois do intervalo. É muito rápido, a gente já volta com o programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje tendo o prazer, a honra de receber o apóstolo Steve Kunda e seu intérprete, o Peter, que está fazendo um excelente trabalho, viu, Peter? Estou gostando de ver. Obrigado. Até brinquei que o Peter fala melhor português do que francês. E ele é... Você é francês, você é nascido... Do Congo também. Do Congo Congo, também, sim. né? Que a primeira língua é o francês. Isso. Né? E o português dele é perfeito. Mas eu tenho uma dúvida, eu queria que o apóstolo nos ajudasse a entender, porque ele falou de Ciro, né, rei da Pérsia. Eu estou lembrando que havia um outro rei, Assuero, cuja esposa foi uma cristã, a rainha Esther. Tem até um livro na Bíblia do livro da rainha Esther.
E Deus usou aquela mulher para fazer uma obra tremenda ali no reino. Eu não consigo deixar de relacionar isso com a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, que é uma cristã evangélica comprometida com o reino, com os valores de Deus. E eu quero perguntar ao apóstolo sobre isso. Como ela, como cristã, e como nós, como igreja, podemos ajudar o nosso presidente e o nosso país. Apóstolo, falando da Michele Bolsonaro, que é uma cristã evangélica, e como representante, ela representante de nós, igreja brasileira, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso país, ajudando o nosso presidente? O que faire pour aider notre pays et aider aussi notre président? La première chose à faire, A primeira das coisas a fazer, la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 2, priez pour tout homme élevé en dignité. orem pelo todo homem que é elevado na dignidade. Notre devoir en tant que chrétien, O nosso dever como crente, nous devons prier pour le président, son excellence Jair Bolsonaro. nós temos que orar pela sua excelência, o presidente Jair Bolsonaro. Vous savez, il est toujours facile de critiquer Sabe, sempre é fácil criticar quand on est de l'autre côté. quando estamos do outro lado. C'est difficile d'être dans l'action. É difícil estar na ação. Et nous, en tant que chrétiens, E nós, como nous crentes, devons porter ce couple, temos que levar esse nous casal, devons porter cet homme. temos que carregar esse homem. Vous pouvez voir vous-même le ménage qu'il a commencé à faire dans ce pays. Você pode ver a mudança que ele começou a fazer nesse país. Je ne suis pas forcément l'actualité du Brésil. Eu não sei qual a atualidade do Brasil. Mais vous savez, quand je parle de Cyrus, Sabe, quando falo de Ciro, pour beaucoup, ça peut paraître comme une blague. por muito pode parecer como uma brincadeira. Je ne vous parle pas en tant que Steve Kunda. Eu não vos falo como Steve Kunda. Je vous parle en tant qu'apôtre, en tant que prophète Eu de falo Dieu. como apóstolo e como profeta de Deus. Sur le plan humain, je suis un homme comme vous. No plano humano, sou um homem como Mais vocês. dans l'exercice du ministère, Mas no exercício de je ministério, parle de ce que Dieu m'a dit. eu falo que Deus me falou. Et Cyrus avait pour vocation Ciro tinha como vocação de rebâtir la maison de Dieu. reconstruir a casa de Deus. Donc il avait une vision et une mission prophétique. Então ele tinha uma missão profética. Puisque Dieu l'a appelé mon serviteur. Porque Deus chamou ele meu servo. Mais regardez l'histoire. Mas olha a história. Comment Dieu s'y est pris? Como Deus faz isso? Il a utilisé Adassa. Ele usou a Daça. Est-ce que vous comprenez un peu? Você entende isso? Et je vous ai dit que, alors je ne savais même pas du tout qui était sa femme. E eu vos falei, eu não sabia nem quem era a esposa dele. J'ai découvert sa femme, je suis venu le 25 octobre au Brésil. Eu descobri 25 quem era a octobre esposa 2018, dele. Eu cheguei aqui dia 26 de outubro de 2018. Jusqu'au 21 novembre 2018. Fiquei até dia 21 de novembro de J'avais une 2018. tournée d'un mois ici. Eu fiz turnê de mês On aqui. a commencé à organiser des grands programmes de réveil, de puissance, de Organizamos guérison. grande cruzada de cura, de milagres. Et les gens venaient de partout. As pessoas vinham de todo lado. Et dans chaque ville où nous allions, les gens nous suivaient. E cada cidade que nós íamos, homens nos seguiam, as Et pessoas nos seguiam. en étant ici pendant ces un mois, Estando aqui durante esse mês, et après l'élection e présidentielle, depois da eleição presidencial, c'est là où j'ai découvert qu'elle était la femme du président. é aí que eu descobri quem era a esposa do presidente. Et on m'a dit qu'elle était chrétienne. Me falou que ele era crente. Et j'ai dit, ça c'est vraiment Dieu. Eu falei, isso aqui realmente é Deus. Donc priez pour ce couple Então, orem por esse casal et priez pour cette femme. e orem por essa mulher. Tel que l'oncle d'Adassa, Tal como o tio da Daça, Mardokai, Mardoqueu, a porté sa nièce. ele carregou a sua Il sobrinha. a conseillé. Só para Sim. porque a Daça também. A Daça também pode chamar Esther. Isso. Esther, Esther. Sim, sim. Oh, desculpe. Não, tranquilo. Ok. Esther, Esther, son oncle Mardokai, o seu tio dele, Mardokai, il a porté cette femme dans la ele prière. carregou a sua sobrinha na oração. Parce que le destin de la nation Porque o destino da nação dépendait d'elle. dependia dela. Parce que la Bible déclare que la femme sage, Porque a Bíblia declara que a mulher c'est sábia elle qui bâtit sa maison. ela que constrói a sua casa. Et la femme du président, E a mulher do la presidente, première dame du pays, a primeira dama do país, elle a un rôle prépondérant à jouer auprès de son mari. ela tem um papel importante do lado do seu marido. Tel que Esther a influencé Cyrus, Tal como Esther influenciou Ciro, pourtant il avait déjà reçu l'appel de Dieu avant de rencontrer sa femme. sendo que ele tinha encontrado já o chamado de Deus antes de conhecer a sua esposa. Mais Dieu se servit de sa femme pour accomplir ses desseins dans la vie de Cyrus. Mas Deus usou a sua esposa para cumprir esse desejo dele na vida de Ciro. Et Madame Michelle Bolsonaro E Sua Excelência, a primeira dama Michelle a un Bolsonaro, rôle important à jouer auprès de son mari. tem um papel importante perto do seu marido. À le porter dans la prière, E carregar ele na oração, elle-même être dans la présence de Dieu, ela mesmo se manter na presença de Deus, à ne pas écouter tout le monde qui va s'approcher d'elle. de não escutar todo mundo que se aproxime dela, Parce que beaucoup voudront s'approcher d'elle porque muitos vão querer se aproximar dela, sous prétexte que Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit com cela, pretexto que Deus me falou aquilo, me falou isso, avec des intérêts personnels, com interesses pessoais, mais qu'elle soit plutôt dans la présence de Dieu. mas que esteja mais na presença de Deus. Parce que Dieu va utiliser sa sensibilité pour orienter aussi son mari. Porque Deus vai usar sua sensibilidade para orientar também o seu marido. Et la mission de l'Église, c'est de
porter dans la E a prière missão da igreja é carregar ele na oração, pour que Dieu le garde para que Deus o et guarde que Dieu accomplisse son plan dans leur vie. e que Deus cumpra o seu plano na sua vida. Et au-delà de ça, E acima disso, l'Église maintenant doit se lever dans la a prière. igreja agora tem que se levantar na oração. Pourquoi? Por quê? Si l'Église ne comprend pas le but de l'élection de ce président, Se a igreja não entende o objetivo da eleição desse presidente, il va avoir une déchéance, comme je l'ai dit précédemment. ele vai sofrer uma queda que eu falei antes. Donc, l'histoire du Brésil sera encore pire. Então a história do Brasil será pior. Donc, c'est une opportunité que Dieu donne à l'Église Então a oportunidade que Deus dá para a igreja de se lever é se et levantar non de tomber dans le e conformisme não de cair no conformismo. en croisant les bras en se disant Cruzando o braço falando, nous avons un président temos o qui presidente est en faveur de l'Église. que é a favor da igreja. Maintenant, c'est bon pour nous. Agora tá tranquilo pra Une gente. grande ruine s'abattra Uma sur vous. grande ruína cairá sobre vocês. Mais ce président provisoire que Dieu a choisi, Mas esse presidente provisório que Deus il n'avait escolheu, aucune chance d'être élu. que não tinha nenhuma chance de ser eleito, C'est pour que l'Église véritable é se para que a réveille. igreja verdadeira se Parce levante. que Ephésiens 3.10 nous dit Porque Efésios 3:10 nos les fala, dominations, as les dominações, principautés os principados connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. vão conhecer pela igreja a sabedoria infinita de Deus. Donc l'Église doit influencer la société sur le plan positif, Então a igreja tem que influenciar a sociedade no plano positivo, sur le plan moral, plano moral, plan sociétal, plano sur le societal, plan économique plano econômico et sur le plan e no spirituel. plano espiritual. Et c'est alors que la gloire de Dieu sera révélée. Então que a glória de Deus será revelada. Muito obrigado, receba essa Merci palavra beaucoup, je reçois ces em nome da Igreja Au Brasileira. nom de l'Église Amen. E brésilienne. vamos orar sim por On esse va casal. prier si pour cette couple. Além de agradecer ao apóstolo Steve Kunda, Avant de vous remercier, quero agradecer também a sua esposa que je voulais veio com remercier à você. votre épouse qui est venue avec Falamos vous. de esposa, On a parlé d'épouse. né? E estamos aqui com a Débora. Nous Então sommes quero avec agradecer a pasteur você, Deborah. On voulait te a irmã remercier à Débora, toi, ao pasteur Peter, Deborah, a toda a Peter, equipe que veio à nos toute l'équipe qui est abençoar. venue avec nous pour nous bénir. Ok? Ok? Muito obrigado. Merci beaucoup. E nós vamos agora ouvir a Débora Kunda, esposa, missionária, esposa do apóstolo Steve Kunda. Preste bastante atenção, é algo de Deus para o meu coração, para o seu coração. Vamos então com a nossa irmã Débora Kunda. Holy, holy, worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. My Jesus, you are worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy, holy is He. Ah, we sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. You are holy, 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 holy. It's the Lord God Almighty who was and is and is to come. Yes, you are. And I will adore you. Holy, holy, Almighty, and is to come, and is to come. Hallelujah. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos.
fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.